Então, para falar de derivadas parciais, eu acho interessante a gente retomar o conceito de derivadas para funções de apenas uma variável. Então, vamos imaginar aqui um gráfico de uma função de uma variável, quer dizer, uma curva, né? Aqui vão estar os valores da minha função f de x, que a gente chama de y, né? E aqui vão estar os meus valores de x. Para um determinado x0, eu vou ter a minha função em x0, né? E se eu adicionar a esse x0 uma determinada quantidade, uma variação de x, que eu vou estar chamando aqui de h, eu vou estar parando no ponto x0 mais h. Isso daqui é tudo de maneira bem genérica, né? Então, eu vou ter uma função de x0 mais h. Ok. E se eu pedir para que você me diga a taxa de variação de y em relação a x, quer dizer, o quão rápido y varia à medida que x também é variado, você vai fazer assim. Dizer que vai ser f de x0 mais h menos f de x0 sobre x0 mais h menos x0. Inclusive eu posso cortar aqui, né? x0 está positivo, x0 negativo, e vou reescrever aqui em cima. f de x0 mais h menos f de x0 sobre a variação de x que eu estou chamando de h. E essa daqui é uma taxa de variação. Por exemplo, digamos que eu estivesse tratando de velocidade, que é uma taxa de variação. É uma taxa de variação da posição em relação ao tempo. O que significa? Aqui você vai colocar a posição final menos a posição inicial sobre a variação do tempo. Então isso é uma taxa de variação de maneira genérica. Agora, nós chamamos de derivada a taxa de variação quando esta variação, que eu estou chamando de h, ela é mínima, quer dizer, ela tende a zero. E por isso a gente aplica o limite de h tendendo a zero. E essa daqui é a minha definição de derivada de f em relação a x no ponto x0. Essa é a minha definição, ok? Mas por que eu retomei ela? Porque quando a gente fala sobre derivadas parciais, nós estamos pegando uma função que não é de uma variável, é de várias variáveis, mas estaremos tomando todas as outras variáveis como se fossem constantes, exceto uma única. Então, por exemplo, se eu tenho uma f de xy, eu terei duas derivadas parciais. Uma derivada parcial em relação a x e outra derivada parcial em relação a y. Quando eu pedir a derivada parcial de f em relação a x, eu vou estar tomando y como constante. Ou seja, eu vou estar fazendo a derivada de uma função como se ela fosse de uma variável apenas. De maneira análoga, quando eu fizer a derivada parcial de f em relação a y, eu vou estar tomando x como constante. Ou seja, aquela definição que eu tinha para a derivada de uma função de uma variável, eu posso reaproveitá-la aqui. Então eu vou ter que é o limite de h, h aqui no caso é a variação de x, que é a minha variável, né? E a minha função em x0 eu adiciono h, e y0 mantém, porque y0 é uma constante, né? É um valor fixo, menos a função no ponto que eu quero calcular a derivada, né? Então a notação correta pede um f de xy, no sentido de que eu calcularei a derivada neste ponto. Então vamos imaginar que eu coloquei essa notação também aqui, sobre a minha variação de x. De mesmo modo, quando eu quiser a derivada parcial de f em relação a y, eu vou ter h tendendo a zero. Agora, esse h representa a variação de f, porque x é constante. E em f, eu somo a sua variação menos a função no ponto, sobre a variação de y. Então, essas aqui são as definições de derivadas parciais para uma função de duas variáveis. Ok? Bom, a gente aprendeu que a interpretação geométrica de uma função de primeiro grau é a inclinação da reta tangente àquele ponto, né, no gráfico. Aqui é de maneira similar, né? Vamos imaginar aqui uma função f de xy e a gente sabe que a representação gráfica dessa função vai ser uma superfície, né? Então eu vou desenhar os três eixos coordenados.
Vou estar chamando esse eixo aqui de eixo X, eixo Y e eixo Z. E vou desenhar minha superfície. Pronto. Está aí a minha superfície. Uma superfície no espaço. E eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0. Então vamos marcar aqui. Meu x0 vamos supor que esteja aqui. x0. E meu y0 aqui. y0. Então vamos encontrá-los mais ou menos aqui. Eles vão ter um valor associado em z, né? Que é o valor da função, que a gente vai imaginar que está aqui. Então vamos subir. Pronto. Está aqui o ponto em que eu quero calcular a derivada parcial em relação a x. Bom, a gente diz que quando eu quero a derivada parcial em relação a x, o meu y eu faço constante. Isso é o mesmo que eu estar fazendo um plano definido por x0. A mesma história de quando a gente fazia o esboço do gráfico, né? Quando eu tomava z constante, eu estava tendo um gráfico paralelo ao plano xy. Agora, eu tomando y0 como sendo uma constante, eu faço um plano paralelo ao eixo xz. Enfim, esse plano vai estar interceptando a minha superfície. E quando fizer esse corte na minha superfície, eu vou ter uma curva. E uma curva é uma função de uma variável. Então, por isso, eu vou tratar essa derivada como uma derivada de apenas uma variável, de maneira prática, né? A gente está entendendo que, na verdade, são derivadas parciais. E a interpretação geométrica é aquela mesma. É a inclinação da reta tangente ao ponto, né? Então, só colocando aqui para formalizar, é igual a tangente de alfa. Positivo? Então, o raciocínio é este. Se eu estivesse pedindo a derivada parcial em relação a y, seria a mesma coisa, só que esse plano estaria em x0. E eu também teria a inclinação da reta tangente. Ok? Essa é a interpretação geométrica. Também nós temos as derivadas parciais de ordem superior. A gente viu que de uma função de f de x e y, eu podia ter essas duas possibilidades. A derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Né? Só que é a mesma coisa do cálculo 1. Eu podia pegar a derivada e derivá-la novamente. Então aqui eu vou ter esses casos. Eu posso pegar essa derivada em relação a x e derivar de novo em relação a x. Né? Peguei ela aqui, ó, e derivei de novo em relação a x. Daí a gente faz a notação dela assim, ó. Del 2 f de del x ao quadrado. Eu também poderia pegar essa derivada e agora derivá-la em relação a y. Eu posso fazer isso. E a gente faz essa notação aqui, del 2 f de del y del x. De maneira análoga, eu posso fazer isso aqui também. Pegar a derivada que eu fiz de f e derivar agora em relação a x. Que eu fiz de y, né? Então a notação vai ser del 2f, del x, del y. Também posso pegar essa derivada e derivá-la agora de novo em relação a y. Então vai ficar... E nós notamos del 2f del y ao quadrado. Bom, e aí tem um teorema interessante, que é o teorema de Schwartz, que ele diz que se as derivadas mistas, que são essas aqui, quer dizer, eu derivei primeiro em relação a x, depois a y. E aqui eu derivei primeiro a y e depois a x. Então são mistas, né? Que se essas derivadas elas forem contínuas, elas serão iguais. Então, se contínuas, serão iguais. Esse é um teorema que é útil na resolução de algumas questões e mais na frente poupa uma porção de trabalho. Né? Então, só essa informação e vamos passar para os exemplos. O primeiro exemplo que eu quero deixar com vocês é o dessa função aqui.
ela é uma função com duas leis de formação. xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando? Quando x e y forem diferentes da origem. E ela vai ser igual a zero quando? Quando x e y forem igual a 0, 0. Forem iguais a 0, 0. Bom, e eu quero que você calcule para mim, primeiro, a derivada parcial em relação a x para qualquer ponto. Tranquilo, você vai aplicar as propriedades que você aprendeu no cálculo 1, que no caso aqui vai ser a derivada de uma função com quociente, né? Então, como é que vai ficar? A derivada de f em relação a x, em qualquer ponto. Eu vou pegar, derivo primeiro o numerador e repito o denominador. Menos, agora eu derivo o denominador e multiplico pelo numerador, sobre o quadrado do denominador. E aí a gente pode fazer essa continha, derivar aqui, é tudo muito tranquilo, e você vai chegar a um determinado resultado. Eu fiz aqui no papel e vou só colocar o resultado para vocês, porque é uma continha muito tranquila, muito simples. Eu acho que não vai ter problema em fazer. Menos x ao quadrado, y sobre o denominador eu nem mexo. Aqui é só um rearranjo que a gente está fazendo, tudo bem? Bom, mas o que é importante, o que eu quero falar, é quando eu quiser calcular a derivada parcial no ponto 0, 0. Essa aqui é a chave da questão, sempre que você estiver pegando uma função com duas leis de formação. Bom, você vai ter que calcular usando a definição. Por quê? O que é a derivada? É uma taxa de variação. Então eu pego a função no ponto, né? E antes disso, eu já subtraí essa função em outro lugar fora desse ponto. No caso, o meu y mais alguma coisinha x constante. Então, eu preciso da minha função no ponto e fora do ponto. Como eu tenho duas leis de formação, em 0, 0, a minha função vale 0. Mas fora de 0, 0, a minha função atende a essa lei de formação. Então, para englobar as duas leis de formação no cálculo da derivada parcial, eu preciso de usar a definição. Aí essa continha aqui a gente faz. Então, vamos lá. Eu vou ter a derivada de f em relação a x no ponto 0, 0 vai ser o limite de h tendendo a 0, só relembrando a nossa definição, é f de x0 mais h, y constante, menos a função no ponto, né, sobre h. Então isso daqui vai ser igual ao quê? Repito o limite de h tendendo a 0 e vou substituir agora esses valores na minha função, porque no ponto ela vale 0, mas fora deste ponto, quer dizer, eu já saí desse ponto, né? Eu somei alguma quantidade em x0. Então, ela vai obedecer essa lei de formação aqui. Então, vai ficar x0 mais h. x0 vale 0, né? Mais h. E y está valendo 0. Sobre x ao quadrado. Eu vou estar substituindo por 0 mais h. Então, h ao quadrado. Mais y ao quadrado, está valendo 0, 0. Menos a função no ponto. Sobre h. Então, isso daqui vai ficar limite de h indo para 0. Aqui vai ficar tudo 0 aqui em cima, dividido por qualquer coisa, dá 0. Menos 0 sobre h. Isso aqui é igual ao limite de h tendendo a 0, de 0, que é igual a 0. Quer dizer, primeiro eu concluo essa continha aqui e depois aplico o limite. Se você aplica o limite aqui, você fala, pô, Danilo, eu encontrei uma determinação. Não, primeiro você tem que calcular tudo que você tem para calcular dentro do limite e, enfim, aplicá-lo. Então, eu descobri que o valor dessa derivada parcial no ponto 0, 0 é 0. Ah, Danilo, então se eu pegasse 0 e derivasse, daria 0. Não, é uma
Grande coincidência, tudo bem? Então, quando você tiver duas leis de formação, tenha isso em mente. Eu preciso do valor da função no ponto e fora dele. E para ter essa relação, então, só aplicando a definição. Ok? Mas para outros exemplos, quando eu só tenho uma lei de formação, eu não preciso de lançar mão da definição. Né? Por exemplo, x que multiplica cosseno de x dividido por y mais π. E eu vou querer as derivadas parciais no ponto 0,1. Então vamos lá. Aí agora aqui a gente faz a conta porque serve de treino, né? Então vamos lá. A derivada de f em relação a x, eu vou estar aplicando nesse ponto. Então primeiro vamos calcular essa derivada. Como é um produto, vai ser a derivada do primeiro, conserva o segundo, mais conserva o primeiro e multiplica pela derivada do segundo. Seno xy mais π. Então vamos fazer essa continha. Estou derivando em relação a x. Então x aqui para mim é uma variável. Derivada de x vale 1. Cosseno eu estou conservando. Mais π. Agora x eu conservei. Aqui é uma função composta, né? Eu tenho a função cosseno e tenho uma função dentro desse argumento. Então o que eu faço? Derivo o que está fora, vai ficar menos seno. E multiplico pela derivada daquilo que está dentro. Π aqui é uma constante, então derivar constante é a coisa mais fácil que a gente vai encontrar no cálculo. Derivou constante, deu zero. Agora aqui o que eu tenho? Eu tenho 1 sobre y que multiplica x. Bom, x vai para 1. O coeficiente mantém. Então aqui eu tenho 1 sobre y. Vou apagar aqui. 1 sobre y. Continua. Eu desmembro assim para a gente não precisar aplicar de novo a regra da derivada de quocientes, né? Então aqui sai mais rápido você desmembrando e fazendo esse raciocínio. Então continuando, vai ficar cosseno de x sobre y mais π, que soma x, aliás, que subtrai, né? Tem um menos aqui do seno, então menos x, seno de tudo isso daqui dividido por y. Agora vamos aplicar o ponto que eu estou procurando, né? Então isso daqui vai ficar cosseno, x está valendo 0, 0 dividido por 1, 0. Então cosseno de π menos y está valendo 1, então tudo isso aqui está valendo 1. Agora x está valendo 0, então tudo está valendo 0. Então vai ser cosseno de π menos 0, que é igual a cosseno de π. Se você não souber de cor que cosseno de π vale menos 1, bota no círculo trigonométrico. Aqui eu tenho 0, π sobre 2, π. Aqui estão os valores de cosseno. Cosseno aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então foi lá. Vale menos 1. Ok? Mas eu também vou querer a derivada parcial em relação a y. Quer dizer, agora quem vai ser constante na minha conta é x. Então vamos fazer. Vamos lá. A derivada parcial de f em relação a y no ponto 0,1. Mesma regra, né? Aqui eu derivo o primeiro, conservo o segundo, mais π, mais conservo o primeiro, derivo o segundo. Bom, isso aqui a gente já fez, mas agora é diferente, porque x não é mais uma variável, x é constante. Então, quando eu derivo constante, dá 0. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Mas, x mantém fixo. Derivada de uma função composta. Derivo o que está fora, menos seno, vezes a derivada do que está dentro. Agora, isso daqui, na verdade, é x que multiplica y menos 1. Né? E x é o meu coeficiente, então x mantém. E derivo y. Menos 1 sai para fora, vai ficar menos x, e eu subtraio 1, menos 2. Isso daqui é igual a menos x sobre y ao quadrado. Né? É mais fácil fazer assim, né, pessoal? Então vai ficar menos x, seno, multiplicando essa galera toda, mais π, que multiplica menos x sobre
y ao quadrado. Não importando qualquer coisa, a gente sabe que x está valendo zero, então zero que multiplica qualquer coisa vai para zero. Então o gabarito dessa questão é esse mesmo, menos 1 e 0. Então, na verdade, é um treino de regra de derivação, né? Esse nosso último exemplo aqui é similar àqueles que vai cair nas nossas avaliações, né? Ele vai me dar uma função z e a lei de formação dessa função e vai pedir para eu provar ou mostrar uma igualdade. E essa igualdade, nesse caso, vai ser a seguinte: x que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, somado com y que multiplica a derivada parcial de z em relação a y, e diz que tudo isso tem que ser igual a menos z. Né? Então, a primeira coisa a se fazer é encontrar essas derivadas parciais. Então, vamos encontrá-las. A derivada parcial de z em relação a x. Bom, estou tomando x como variáveis e y como constante. Então, vai ser a derivada de quem está em cima vezes quem está embaixo. A derivada de quem está em cima, y agora aqui é constante. A derivada de uma constante vale zero. X, derivada de x, é 1, que multiplica quem está embaixo. Menos a derivada de quem está embaixo, que multiplica quem está em cima. A derivada de quem está embaixo, tomando x como constante, tomando x como variável e y como constante, a derivada de x vale 1, fica sozinha a constante y, que multiplica quem está em cima, dividido pelo quadrado de quem está embaixo. Vai ficar y ao quadrado, x ao quadrado. Então isso daqui vai ser igual. Só arrumando um pouquinho melhor para ver se dá para a gente fazer mais alguma coisa. Vai ficar xy, né, multiplicado por 1, menos xy, mais, menos com menos mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Ó, aqui está positivo e aqui está negativo. Cortou. Posso simplificar? Posso. Então aqui vai ficar 1, né, sobre x ao quadrado. E agora vamos encontrar a derivada parcial de z em relação a y. Então, a derivada parcial de z em relação a y. Agora quem é a minha constante é x e minha variável y. Então derivada de quem está em cima. Agora y é a minha constante. Não, y aqui é a minha variável. X é a minha constante. Derivada de constante dá zero. Derivada de y, 1. Menos 1. Vezes quem está embaixo. Menos a derivada de quem está embaixo. X agora aqui é só um coeficiente. Y virou 1. X vai ficar sozinho. Que multiplica quem está em cima. Sobre o quadrado de quem já está embaixo. Então, rearrumando aqui, vai ficar menos, né? Menos xy, menos x ao quadrado, menos com menos mais, xy, sobre x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui está negativo, aqui está positivo, corta. Posso simplificar aqui também, aqui vai ficar 1, com sinal de negativo, menos 1. Menos 1 sobre y ao quadrado. Então agora eu vou pegar esses dois valores e substituírem aqui na minha igualdade, né? Então vai ficar x, que está multiplicando 1 sobre x ao quadrado. Esse sinal de negativo, vamos colocar um parênteses então. Vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado. Só substituindo, né? Que vai ser igual. Vamos descobrir se realmente está sendo igual a menos z, né? Vou apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então isso daqui vai ser igual. Posso simplificar, né? Posso simplificar. Vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre y. Vamos tirar o IMC? O IMC aqui vai ser xy, né? Divide aqui, vai dar x, sobra só y sozinho, menos, divide, sobra x sozinho. Isso daqui é o quê? Isso aqui tem que ser igual a menos z. Então vamos tirar aqui o menos 1 em evidência. Tirando menos 1 em evidência,
eu vou ter menos y mais x, né, sobre x, y, que é igual a menos 1 que multiplica z, como nós queríamos demonstrar. Ok? Então esse daqui é o tipo de exercício que vai cair na sua avaliação, que pode mudar, por exemplo, é que ao invés de serem derivadas parciais de primeira ordem, serem derivadas parciais de ordem superior. Daí você vai ter que calcular a derivada da derivada. Mas isso aí é só continha, e eu tenho certeza que você já domina isso bem. Tudo bem? Sucesso e bons estudos!